Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, temos em mãos um material que mergulha fundo numa questão central e muito debatida na teologia cristã, a segunda vinda de Cristo. Exato. A nossa base é um capítulo de um livro de teologia sistemática, o capítulo 31, intitulado A Volta de Cristo, Quando e Como. O objetivo aqui é investigar o que essa análise teológica nos diz sobre quando e como se espera que Cristo retorne. Vamos explorar os pontos de concordância, as áreas de debate e principalmente uma tensão assim bem intrigante. Sim. A expectativa de um retorno a qualquer momento versus a lista de sinais que, segundo as Escrituras, precisam acontecer antes. Vamos tocar no termo escatologia, o estudo das últimas coisas. Isso. E a pergunta que fica pairando é: ele poderia voltar hoje? Agora mesmo? Vamos ver o que essa perspectiva teológica argumenta. Exato. E é bom situar, que o texto diferencia a escatologia pessoal, que lida com a morte, o estado intermediário, essas coisas do indivíduo, da escatologia geral. Certo. E esta última trata dos grandes eventos cósmicos, sabe? A segunda vinda, o milênio, o juízo final. Nosso foco hoje é totalmente na segunda vinda. Entendi. E não é um detalhe menor, viu? O material reforça que essa promessa permeia o Novo Testamento, chega a chamar de a esperança dominante da igreja nos seus primórdios. A esperança dominante. Interessante. Então, por onde a gente começa? Talvez pelos pontos onde há mais consenso entre os evangélicos, segundo o que lemos, como seria essa volta? Boa ideia. O texto consolida algumas características essenciais, assim, baseadas em várias passagens bíblicas, Primeiro, ela será repentina. Repentina. Jesus mesmo alertou numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24:44. Segundo, será pessoal. Não é uma influência, uma ideia, mas ele mesmo. Ele em pessoa. Isso. O próprio Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4:16. Terceiro, será visível para todos. Todo olho verá. Apocalipse 1:7. E quarto, será corporal, física. Os anjos disseram lá na ascensão, ele voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 1:11. Essa questão da volta física me parece crucial. O texto bate bastante nessa tecla, contrastando com outras visões. Sim, e com razão. O que é fascinante é a ênfase na literalidade. O autor contrapõe essa visão com interpretações que surgiram depois, assim, mais liberais, talvez. Que falam de algo mais espiritual. Passagens citadas são muito concretas. É o próprio Senhor, o mesmo Jesus, que subiu aos céus fisicamente. Essa volta corporal é apresentada como não negociável. Entendi. E a frequência com que o tema aparece. Nossa, o material cita João 14:3, Hebreus 9:28, Tiago 5:8, 2 Pedro 3:10, 1 João 3:2, Apocalipse 22:20. Realmente mostra o peso que isso tinha para os primeiros cristãos. Era grande expectativa. E essa expectativa gerava que tipo de atitude? Como os cristãos deveriam ou devem esperar por esse evento? Olha, a palavra-chave que emerge do texto é espera ansiosa, um desejo profundo, sabe? O exemplo máximo é a última oração registrada na Bíblia, lá em Apocalipse 22:20. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Isso. O autor também cita Tito 2:12-13, falando que vivemos enquanto aguardamos a bendita esperança, e Filipenses 3:20, que diz que dos céus esperamos ansiosamente um Salvador. Até a expressão Maranata, lá de 1 Coríntios 16:22, Maranata, que significa algo como Nosso Senhor vem, aponta para essa mesma direção. É um anseio. Mas essa espera ansiosa gera um paradoxo interessante que o texto aborda, Se a volta pode ser a qualquer momento, e o desejo é que seja logo, como fica a vida prática? Os planos de longo prazo? Iniciar uma pesquisa científica que vai durar anos. Começar uma faculdade. Exatamente. O autor confronta essa questão diretamente. Como conciliar o Vem, Senhor Jesus, com, matricular-se num doutorado de 5 anos? Pois é. E a resposta apresentada é que a ordem de Jesus para estar preparado, lá em Mateus 24:44,
não significa largar tudo e ficar olhando para o céu, né? Não é isso. Não. Significa, sim, viver em obediência agora, cumprindo fielmente a vocação e as tarefas que Deus confiou a cada um no presente. É justamente a incerteza do tempo que exige essa fidelidade constante. Então a preparação é a própria fidelidade no dia a dia. É isso. Isso, perfeito. O texto usa exemplos fortes. No dia da volta, pessoas estarão no meio de projetos importantes e inacabados. Missionários em formação, estudantes, pesquisadores. A questão não será se eles terminaram, mas se estavam sendo fiéis naquilo que foram chamados a fazer. Se sim, ouvirão o muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 21. A preparação é viver de modo aprovável hoje, seja qual for a tarefa. Ok. Vamos, então, desempacotar outro ponto nevrálgico aqui. A absoluta incerteza do tempo. O material é muito, muito claro quanto a isso, citando Jesus diretamente. Claríssimo. Marcos 13, 32, 33 é citado como definitivo. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Ninguém sabe, só o Pai. Exato. E reforça com Mateus 24, 44, numa hora em que vocês menos esperam, e Mateus 25, 13, vocês não sabem o dia nem a hora. A mensagem é inequívoca. A data exata é desconhecida por todos, exceto o Pai. E quais as implicações práticas disso, segundo a análise? Imagino que a primeira seja, descartar qualquer previsão de data, certo? Sem dúvida alguma. O autor é taxativo. Qualquer pessoa ou grupo que marque datas para a volta de Cristo está em erro e contrariando as próprias palavras de Jesus. O texto até cita um exemplo. Sim, o exemplo citado especificamente é o das Testemunhas de Jeová, com seu histórico de previsões fracassadas e os danos causados. O texto descreve as consequências negativas, pessoas abandonando estudos, empregos, vendendo propriedades, tudo baseado nessas falsas profecias. Nossa! E isso é visto não só como tolice, mas como desobediência mesmo, algo que prejudica o testemunho cristão e a própria vida espiritual dos envolvidos. E o autor vai além, certo? Ele critica até quem tenta calcular períodos mais vagos, como o ano ou o mês. Sim, ele argumenta que tentar adivinhar o ano ou a década, mesmo sem fixar o dia e a hora, é uma forma de diluir a força das advertências sobre a vinda ser inesperada. É como tentar contornar a radical incerteza que Jesus impôs, sabe? A ideia é que devemos viver com a possibilidade real da volta a qualquer momento, não com uma data ou um período específico em mente. E aqui a gente chega no ponto de maior tensão, me parece. Se ninguém sabe a hora e a vinda é inesperada, por que a Bíblia e, consequentemente, este texto teológico falam tanto sobre sinais que devem preceder a volta de Cristo? Isso não cria uma contradição? Exatamente. Este é o nó da questão, onde residem as maiores divergências de interpretação, como o próprio texto reconhece. É uma tensão real. Por um lado, a ordem. Vigiem, pois não sabem a hora. Certo. Por outro, uma lista de eventos que, segundo várias passagens, parecem ser pré-requisitos. O autor dedica uma parte significativa do capítulo a listar esses sinais precedentes. Quais são eles, resumidamente, para a gente ter uma ideia? Vamos lá. Primeiro, a pregação do Evangelho a todas as nações. Isso baseado em Marcos 13:10 e Mateus 24:14. Ok. Segundo, uma grande tribulação, um período de angústia sem paralelo na história. Marcos 13:19 e 20. Grande tribulação. Terceiro, o surgimento de falsos profetas e falsos cristos que vão operar sinais enganosos. Marcos 13:22, Mateus 24, 23, 24. Quarto, sinais cósmicos, tipo o sol escurecendo, a lua sem brilho, estrelas caindo, Marcos 13, 24 e 26, Mateus 24, 29 e 30. E ainda faltam dois importantes, se não me engano, né? Correto. Quinto, um evento duplo, que é mencionado lá em 2 Tessalonicenses 2, a apostasia, quer dizer, um grande abandono da fé, A apostasia, e a revelação do homem do pecado, também chamado filho da perdição, né?
popularmente conhecido como o Anticristo. O Anticristo. Isso. O texto descreve ele como alguém que se opõe a Deus, se exalta ao ponto de querer sentar-se no lugar de Deus, age com poder satânico enganador, mas que será destruído na vinda de Cristo. Certo. E o sexto? O sexto, a salvação de Israel, que é interpretada aqui como uma conversão em larga escala do povo judeu a Cristo, baseada em Romanos 11, versículos 12, 25 e 26. Uau! É uma vista considerável de eventos bem dramáticos. Vendo isso assim, a conclusão de que a volta não pode ser a qualquer momento parece quase inevitável, né? Afinal, a maioria desses sinais, pelo menos na sua plenitude, parece que ainda não aconteceu. Essa é exatamente a conclusão a que muitos chegam, como o autor mesmo reconhece. Se esses eventos precisam acontecer antes, e claramente para a maioria das pessoas, pelo menos não aconteceram ainda de forma cabal, completa, então a volta não seria iminente no sentido de poder ocorrer hoje ou amanhã. Exato. E isso levanta a questão central que o autor se propõe a responder. Como harmonizar a ordem de vigiar a todo instante com a necessidade aparente desses sinais prévios? Como juntar essas duas pontas? Então, como o autor tenta resolver esse quebra-cabeça? Quais são as saídas que ele analisa no texto? Bom, ele explora algumas possibilidades. A primeira, que ele rejeita de cara, é simplesmente aceitar a conclusão que você mencionou. Cristo não pode voltar a qualquer momento porque os sinais ainda não se cumpriram. Ponto final. E por que ele rejeita essa visão? Qual o problema com ela? Por duas razões principais, segundo ele. Primeiro, porque isso esvaziaria completamente o mandamento repetido de Jesus para vigiar e estar preparado agora. A urgência se perderia totalmente, né? Sim, perderia o sentido. E segundo, porque usaria os sinais de forma contrária ao propósito que o próprio Jesus parece lhes dar em passagens como Lucas 21, 28. Lembra, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção. Os sinais deveriam servir de alerta e encorajamento quando vistos, não como uma desculpa para relaxar a vigilância ou adiar a expectativa. Faz sentido. Se essa primeira opção não serve, qual outra tentativa de harmonização ele menciona? A segunda opção discutida é bem conhecida hoje em dia. A teoria de uma volta em duas fases, geralmente associada ao pré-tribulacionismo. Ah, o arrebatamento secreto. Isso. Nessa visão, haveria primeiro um arrebatamento secreto dos crentes, antes de um período geralmente de 7 anos de tribulação. E durante essa tribulação é que os sinais, a grande tribulação, o anticristo, etc., se cumpririam de forma clara. Só depois disso ocorreria a segunda vinda pública e visível de Cristo. Entendi. O autor nota que essa é uma interpretação relativamente recente na história da Igreja. Ele menciona John Nelson Darby, século XIX, e sinaliza que vai analisá-la em mais detalhes em outro capítulo. Mas a apresenta aqui como uma forma que alguns usam para tentar conciliar a eminência, pelo menos para a Igreja, no arrebatamento, com os sinais que ocorreriam depois, antes da volta final. Certo. E qual a terceira via, que parece ser a que o autor do texto considera mais plausível, talvez? A terceira abordagem, aqui está o argumento central do autor, é mais sutil, mais matizada. Ele argumenta que, embora possa parecer improvável para nós que a maioria dos sinais já tenha se cumprido de forma decisiva, nós não podemos ter certeza absoluta disso. Não temos como saber com certeza. Exato. É possível, segundo ele, que alguns sinais já tenham tido um cumprimento significativo o suficiente para a profecia, ou que outros possam se cumprir de forma extremamente rápida. E essa incerteza sobre o status exato dos sinais é o que preserva a possibilidade real da volta a qualquer momento. Interessante essa linha. Então, ele analisa cada sinal sobre essa ótica de improvável, mas possível. É isso? Exatamente. Ele meio que revisita a lista com essa lente. Evangelho às nações. Improvável que cada indivíduo já tenha ouvido. Sim, mas ele cita Colossenses 1,
onde Paulo fala que o evangelho já estava dando fruto e crescendo em todo o mundo e tinha sido proclamado a toda criatura debaixo do céu já no século I. Será que um cumprimento representativo ou inicial já ocorreu? Bom, possível. Grande tribulação. Improvável que a maior tribulação de todas já tenha passado. Sim, mas eventos históricos como a destruição de Jerusalém em 70 DC ou perseguições brutais ao longo dos séculos foram tão intensos que poderiam ser vistos como cumprimentos parciais ou tipos do evento final. Talvez. Possível. Entendo. Falsos profetas cristos. Esses certamente já ocorreram muitos. Talvez um clímax ainda esteja por vir, mas o sinal em si, ele já não está presente há séculos. Possível. Sinais nos céus. Este ele admite que parece o menos provável de já ter ocorrido, literalmente como descrito lá em Mateus 24, sol escurecendo, etc. Porém, ele argumenta que esses fenômenos cósmicos poderiam acontecer de forma quase instantânea, em minutos ou horas, imediatamente antes da volta visível de Cristo. Então mesmo que não tenham ocorrido, não impediriam uma volta súbita? Exato. Não seria um impedimento de longo prazo. Homem do pecado anticristo, improvável que a figura final já tenha se manifestado plenamente. Provavelmente. Mas figuras históricas, ele pensa em imperadores romanos, ditadores modernos, foram tão terrivelmente opostas a Deus que geraram especulação na época. A maldade já atingiu níveis tão extremos que não podemos descartar totalmente que algum critério relevante já tenha sido cumprido, mesmo que aguardemos um clímax. Possível. É uma possibilidade. Salvação de Israel. Improvável que aquela conversão em massa que alguns esperam de Romanos 11 já tenha acontecido. Parece que sim, mas ele sugere que talvez pudesse se referir à contínua salvação de judeus individuais ao longo da história. Paulo mesmo seria um exemplo disso. Ou que talvez essa conversão em massa possa ocorrer muito rapidamente. Possível também. Entendi a linha de raciocínio. Basicamente, com exceção talvez dos sinais cósmicos, que podem ser instantâneos, para todos os outros sinais, não dá para bater o martelo e dizer: isto definitivamente ainda não aconteceu de forma alguma. E essa margem de dúvida, essa impossibilidade de certeza absoluta, é o que mantém a porta aberta para a volta a qualquer momento. Seria isso. Exatamente isso é a conclusão do autor. Ele não está dizendo que os sinais já se cumpriram claramente. Não é isso. Ele está dizendo que não podemos provar que eles não se cumpriram em algum sentido relevante ou que não possam se cumprir subitamente, muito rápido. É a nossa limitação de conhecimento sobre o cronograma divino e sobre a natureza exata do cumprimento que mantém a iminência como uma possibilidade teológica, válida e real. E quais as implicações práticas dessa visão? Como isso deveria afetar a vida do crente no dia a dia? Olha, o ponto principal é que essa perspectiva, essa ideia do improvável mas possível, resgata a urgência do chamado à vigilância. Se a volta é sempre possível, mesmo que pareça improvável hoje, então o vigiem de Jesus continua valendo com força total, sabe? Sim, a ordem continua de pé. O autor até usa uma analogia, tipo a do cinto de segurança ou do seguro de carro. Você se prepara para algo que espera que não aconteça hoje, mas que pode acontecer a qualquer momento. Boa analogia. E o benefício espiritual, segundo o texto, é duplo. Primeiro, permite olhar para eventos mundiais ou históricos que pareçam cumprir parcialmente os sinais, sem entrar em pânico ou ficar marcando datas, mas também sem descartá-los como se fossem irrelevantes. E segundo, se sinais mais intensos começarem a ocorrer, em vez de desespero, a atitude seria aquela de Lucas 21, 28. Ergam a cabeça, porque a redenção está próxima. Isso promove uma humildade sobre o nosso conhecimento do futuro e um foco na prontidão presente, na fidelidade agora. Perfeito. Fazendo então um resumo da nossa análise deste material. Temos a segunda vinda de Cristo apresentada como uma esperança fundamental, um evento descrito como pessoal, visível e corporal. Há uma forte ênfase na incerteza do tempo exato, com uma advertência bem clara contra previsões. O ponto crucial da discussão é essa tensão, entre a iminência, a possibilidade da volta a qualquer momento
e a lista de sinais que parecem precisar acontecer antes. Uhum. O autor explora algumas tentativas de harmonizar isso, e parece favorecer a ideia de que a nossa incapacidade de ter certeza absoluta sobre o cumprimento dos sinais, ou sobre a rapidez com que eles podem se cumprir, é justamente o que mantém a volta a qualquer momento como uma possibilidade real, e isso exige, portanto, vigilância e fidelidade constantes. Exato. Acho que você resumiu perfeitamente. E talvez um pensamento final que emerge dessa análise toda é que essa abordagem do improvável mais possível cultiva um tipo de fé que é ao mesmo tempo paciente e urgente. Paciente e urgente, como assim? Paciente porque não se desespera se a volta não acontece hoje, reconhecendo que aparentemente há sinais que precisam se desdobrar. Mas urgente porque não se acomoda, sabe? Mantém a possibilidade real da iminência e foca naquilo que a gente pode controlar. Nossa fidelidade e obediência no presente. Entendi. É um chamado para vivermos preparados, com os olhos na esperança futura, sim, mas com os pés firmes nas responsabilidades de hoje. Prontos para erguer a cabeça quando os sinais ou a própria vinda se manifestarem. Uma exploração realmente fascinante das complexidades da escatologia. Teremos um novo mergulho em outro material na semana que vem. Deus abençoe a todos.